nosso papel é promover o melhor desempenho da criança em todos os contextos que ela se insere, promover também a autonomia e a independência, principalmente em áreas como o brincar, que é a principal ocupação da criança, a alimentação, o sono. A terapia ocupacional pode ajudar tanto a nível cognitivo como motor, sensorial, também de regulação emocional, para que a criança consiga envolver-se com segurança e satisfação em todas as áreas da vida dela. A integração sensorial é uma intervenção que tem sido muito procurada, é feita por um terapeuta ocupacional especializado, em salas especializadas, são ginásios especializados com todos os equipamentos para poder proporcionar os diferentes níveis de sensações, e tem mostrado bastante eficácia nestas crianças com perturbação do espectro autismo, tanto que muitas vezes têm como comorbilidade uma perturbação do processamento sensorial, e a integração sensorial é, de uma forma básica, é a forma como nós interpretamos toda a informação sensorial, tanto do ambiente como do nosso próprio corpo, para nós produzirmos uma resposta eficaz e adaptativa. Quando esta criança consegue processar toda esta informação sensorial de forma adequada, temos uma criança muito mais eficaz na realização das tarefas do seu cotidiano. Quando a criança não o consegue fazer, muitas vezes vemos a criança desregulada, vemos crianças que não conseguem vestir-se sozinhas, crianças que ficam incomodadas com o som, com o toque, muitas vezes têm dificuldade em aprender atividades novas, e isso leva a que a criança, se calhar, se torna um pouco mais isolada, porque muitas vezes demonstram um tipo de brincar muito mais restrito. O brincar é muito importante neste tipo de intervenção, porque através da brincadeira e de experiências sensoriomotoras muito ricas, nós conseguimos a neuroplasticidade. É possível o nosso cérebro ser alterado através deste tipo de intervenção. Então nós conseguimos com que a criança adquira competências que até ali podia ainda não ter conseguido. Muitas vezes, mesmo em circunstâncias ideais, as crianças não conseguem encontrar o seu equilíbrio sensorial, e daí surgem muitas vezes as birras, as estereotipias. Os pais não compreendem porque é que aquilo está a acontecer, porque não identificam nenhuma situação que tenha surgido que as possa ter perturbado. Muitas vezes é só sobrecarga sensorial, e daí a importância deste tipo de abordagem também para ajudarmos os pais a perceber um bocadinho como é que é a criança sensorialmente e como é que pode ajudá-la nestes momentos de desregulação e de sobrecarga. De acordo com as preocupações, tanto dos pais como de outros cuidadores, dos professores e educadores, nós reunimos toda a informação, realizamos a nossa avaliação, tanto em contexto clínico como em contexto escolar, por exemplo, e percebemos todo o impacto que diferentes coisas podem estar a ter na criança, para delinearmos com os pais os principais objetivos para iniciarmos uma intervenção. E claro que a independência é sempre o objetivo final. Então, nós definimos estratégias, adaptações tanto no ambiente como nas atividades, para que a criança consiga estar capacitada da forma mais próspera possível para conseguir ser independente. É fundamental que os pais tenham um papel ativo na participação da intervenção, porque durante as sessões os pais podem aprender estratégias que podem utilizar noutros contextos, em situações semelhantes a situações que sejam
que surjam em contexto de sessão, e também partilhá-las com outras pessoas que também cuidam daquela criança, porque é muito diferente um pai estar numa sessão e assistir a tudo o que acontece e nós podermos explicar porque é que está a acontecer, porque é que nós estamos a fazer isto, do que darmos um feedback no final da sessão de tudo o que foi feito, que muitas vezes não chega a passar a mensagem da importância daquilo que nós estamos a fazer. É muito importante que haja um contacto frequente entre a escola, os pais e todos os terapeutas que acompanham a criança, porque a criança é diferente em todos os contextos que ela se insere. Existem avaliações que nós realizamos de testes padronizados em que as respostas dos pais identificam umas dificuldades, as respostas dos professores identificam outras dificuldades e mesmo em contexto de sessão ainda conseguimos ver outras coisas. E é importante existir sempre esta comunicação para percebermos o que é mais importante para definirmos objetivos, o que é que surge em todo o lado, por exemplo, e o que é que pode ser alterado, tanto na escola como em casa, para que estas dificuldades sejam colmatadas. A terapia ocupacional pode deixar de ser necessária quando a criança já não apresenta dificuldades que sejam impeditivas de se envolver nas tarefas do seu cotidiano, nas diferentes áreas de ocupação. Muitas vezes a parentalidade atípica pode ser muito solitária porque quando os pais nos chegam pela primeira vez, depois de receberem um diagnóstico, como ainda não existe muita informação e muitas conversas sobre a neurodivergência, eles sentem-se muito solitários neste processo. Não conhecem outras pessoas que estejam a passar pela mesma situação. Muitas vezes começam a perceber o afastamento de outras pessoas que não sabem lidar com a situação e muitas vezes não conseguem ser um suporte, seja familiar, seja de amigos. Numa fase inicial, são essas as preocupações que nós encontramos, mas ao longo do acompanhamento nós vamos percebendo também que começa a surgir uma sobrecarga constante nestes pais em tentar garantir que os contextos estão adaptados à criança, em garantir que há comunicação entre as equipas, sejam as equipas escolares com as equipas de contexto clínico, em garantir que a criança tem todo o acompanhamento necessário, em garantir a presença muitas vezes em todas as terapias que as crianças fazem e também em atualizar o conhecimento, porque felizmente vemos pais cada vez mais informados sobre o exemplo que eu dei há pouco da integração sensorial. Os pais estão cada vez mais informados sobre este tipo de abordagem e já nos questionam sobre isso. Muitas vezes já nos fazem outro tipo de perguntas relacionadas com a alimentação. Se calhar a gestão de expectativas é uma das questões mais difíceis no processo de intervenção, porque muitas vezes vemos pais que acabaram de receber um diagnóstico e estão muito focados ainda em alguma desinformação que existe sobre estas crianças. Então têm dificuldade em envolver-se ativamente connosco porque desacreditam muito no potencial das terapias. Por vezes temos outros pais que nos chegam com objetivos muito concretos de coisas que não são mais difíceis de alcançar, mas são objetivos que se calhar sabemos que vão ser objetivos finais e vamos demorar um bocadinho mais a chegar lá, e temos que tentar ajudá-los a perceber que
um dos primeiros objetivos pode ser a criança simplesmente conseguir ficar 5 minutos sentada a fazer uma atividade. Muitas vezes conseguimos até identificar alguns sinais de alerta que podem levar ao burnout parental, que é a falta de autocuidado, o cansaço constante, irritabilidade, a sensação constante de que não estão a fazer o suficiente. E é importante também reforçar com estes pais que precisam de cuidar deles próprios. É muito importante nós capacitarmos a sociedade desde a infância com conhecimento sobre a neurodivergência e a perturbação do espectro do autismo, para desmistificar muita coisa que as pessoas não têm ideia de que não é verdade. Existe muito a questão de que as crianças autistas são agressivas, ou que uma criança que é não verbal não terá nada de importante para nos dizer ou para comunicar connosco, porque apesar da criança não ser verbal, ela tem a sua forma de comunicar, e se nós estivermos atentos, e se calhar é uma das partes positivas deste espectro, é que estas crianças olham para detalhes que nós não olhamos muitas vezes, e o que elas nos ensinam é que nós devemos também estar atentos a esses detalhes. Elas comunicam connosco e muitas vezes comunicam as suas necessidades e aquilo que elas precisam, e nós só precisamos de estar atentos. Também, por exemplo, não é um padrão que uma criança autista não gosta de contacto ou não tolera contacto. Lá está, é um espectro. São todas diferentes, cada uma tem a sua individualidade, perfis sensoriais diferentes, e isso faz com que nós tenhamos, lá está, que seja mais importante nós olharmos para a criança e tentarmos entendê-la, porque muitas vezes é isso que os pais nos dizem. As pessoas não compreendem o meu filho e muitas vezes não tentam compreender. Acho que o futuro é muito promissor. Na minha rede social, por exemplo, tenho amigos que me fazem perguntas sobre estas crianças, de que forma podem explicar aos filhos certos comportamentos que podem ver nos colegas, que não são uma espécie de ameaça, por exemplo, para as crianças conseguirem entender melhor e poderem também ser um suporte para elas na escola, em vez de existir uma segregação destas crianças. Além disso, já começam a surgir algumas iniciativas em centros comerciais, por exemplo, como a Hora Silenciosa, em que são reduzidos os estímulos visuais, auditivos, para que pessoas que estão no espectro consigam fazer compras, simplesmente passear sem uma sobrecarga sensorial, como se vê muitas vezes, música muito alta, luzes muito fortes. O ano passado já foi possível ver a criação de uma sala sensorial no Rock in Rio, por exemplo, quando as pessoas poderiam estar já em sobrecarga sensorial, poderiam dirigir-se àquela sala com terapeutas capacitados para ajudá-las na regulação e com equipamentos também para ajudar nessa mesma regulação, como almofadas, como baloiços, cobertores pesados. Pude também participar, ainda numa fase experimental, do projeto chamado InZone no Futebol Clube do Porto, que é uma forma de alguma pessoa que esteja no espectro do autismo, por exemplo, ou com doença mental, perturbação do processamento sensorial, que muitas vezes é comórbida com o autismo. Estas pessoas têm a possibilidade de assistir ao jogo em 3 zonas diferentes. Existe uma sala sensorial que é completamente controlada em termos de estímulos, conseguem ver o jogo sem ouvir o barulho do estádio, têm equipamentos que também podem utilizar, objetos sensoriais, como forma de regulação. Existe ainda uma zona intermédia, onde já não existe tanto isolamento de todos os estímulos
que existem no estádio, mas a pessoa ainda pode transitar entre a sala sensorial, essa zona intermédia e a bancada, por exemplo, e existe a bancada em si, que é o objetivo final destas pessoas poderem estar com a família, assistir ao jogo evitando uma sobrecarga sensorial. Deste modo, o objetivo é uma capacitação gradual para a pessoa poder desfrutar de um jogo de futebol, por exemplo. Quem diz um jogo de futebol, isto poderia ser utilizado noutro tipo de contextos para termos cada vez mais a possibilidade destas pessoas participarem ativamente em diferentes ambientes. Ouvi o testemunho de uma mãe que disse que estão sempre a exigir que se adaptem a tudo, mas nada se adapta a estas famílias e a estas crianças. E foi muito bom a família toda poder ter assistido a este jogo sem pensar que a criança poderia desregular e, no fundo, temos que ver a inclusão realmente como ela é, que é um direito e não é um favor ou uma ajuda que estamos a dar a alguém. E a verdadeira inclusão é isto, é adaptar o ambiente e não exigir que a criança se adapte a ele ou que estas famílias se adaptem a ele.